Bom, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Sempre me perguntam se eu tenho alguma mania literária. Eu tenho. É uma mania muito louca. Eu não consigo não ler sobre a história do autor. É isso. Então, assim, a primeira coisa que eu leio no livro é lá a partezinha de trás, onde conta a história do autor. Então, eu leio e dependendo, depois que eu ler a história, se eu gostar, eu vou lá e pesquiso sobre o autor do livro. Sim, parece meio louco, mas é verdade. Então, gente, seguinte, eu leio sobre os autores e hoje eu decidi começar um quadro novo, digamos assim, onde eu conto as curiosidades dos autores que eu vou descobrindo ao longo da vida. Isso mesmo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre a Jojo Moyes. Isso mesmo. Bom, eu vou começar porque são muitas, tá? Eu trouxe 20 curiosidades sobre a autora e, obviamente, eu estou com um caderninho aqui porque eu sou humana. Eu fiz inúmeras pesquisas sobre a vida da autora, que eu sou bastante fã. Embora eu não tenha lido todos os livros dela, eu gosto muito das histórias que eu já li. Então, vim contar pra vocês 20 curiosidades sobre a Jojo Moyes. Bom, primeira curiosidade, que eu acho que todo mundo já deve saber, mas eu vou contar mesmo assim, é que o nome verdadeiro dela é Paula Sarah Moyes. E ela assumiu esse pseudônimo, esse codinome de Jojo Moyes profissionalmente, mas o nome verdadeiro dela é Sarah. Eu achei muito interessante, porque não tem nada a ver com Jojo Moyes, né? Mas eu não consegui descobrir por que do Jojo no nome dela. Não faço a menor ideia. Bom, ela nasceu na Inglaterra, né, como todo mundo deve saber. Em pesquisas eu descobri 2 lugares que ela poderia ter nascido, então eu não quis colocar os lugares aqui. Alguns dizem que é em Londres, outros dizem que é numa outra cidade que eu esqueci o nome. Mas eu decidi não colocar porque não ficou muito certo onde é que a autora nasceu de fato. Mas ela nasceu em 1969. Bom, fato número 2. Ela é jornalista inglesa, todo mundo já sabe. Mas um fato interessante que eu achei sobre essa formação dela é que ela foi financiada pelo jornal The Independent, alguma coisa do tipo, que deu uma bolsa, alguma coisa assim. Enfim, ela foi financiada por esse jornal para estudar jornalismo na City University de Londres em 1992. Fato número 3. Ela trabalhou como jornalista por 10 anos. E no meio desses 10 anos ela trabalhou para... Eu não sei ler, gente, mas eu vou ler isso mesmo. Jornal Sul da China Morning Post em Hong Kong por 1 ano e os outros anos, né, os outros 10 anos, os outros 9 anos foi para o jornal The Independent. E fato número 4, temos aqui então que em 2002 a Jojo Moyes se torna de fato romancista em tempo integral. Mas antes disso ela trabalhou em vários lugares e vou dizer quais são. Fato número 5, então. Bom, os vários empregos que ela teve foram... Ela já trabalhou como datilógrafa em NatWest, digitando em braille para pessoas cegas. Então, assim, eu nunca imaginei uma coisa dessas. Mas a datilografia, ela era, né, uma coisa muito utilizada na época. Então, muitas pessoas foram datilográficas e a gente nem sabe. E a Jojo Moyes está no meio. Bom, outro emprego que ela teve foi de redatora de folhetos do Clube 1830. Eu não sei que clube é esse, eu tentei achar algumas coisas, mas não foram tão convincentes, então eu deixei de lado. Mas ela digitava folhetos, então imagina só. Além disso, ela foi controladora de minicab. Eu não sei o que significa, mas foi por curto tempo e é isso. Fato número 5 é que ela ganhou alguns prêmios que são difíceis de ganhar, né? Então ela ganhou o prêmio de romance da Associação de Romancista, não só uma vez, mas 2 vezes. E a primeira foi em 2004 e a segunda foi em 2011. Fato número 7. Esse fato é extremamente curioso, assim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Jojo Moyes teve 3 manuscritos rejeitados. Foram os 3 primeiros manuscritos que ela escreveu na vida. Isso deixou a autora bastante desmotivada. E fato número 8 é que
quando ela já tinha um filho e estava grávida novamente. Ela estava escrevendo o seu 4º manuscrito. Depois de ter tido os 3 primeiros manuscritos rejeitados, ela prometeu a si mesma que se o 4º fosse rejeitado, ela iria desistir da carreira de escritora. Será que foi rejeitado? Claro que não. Esse é o fato número 9, né? Que é quando ela, de fato, em 2002, se torna romancista em tempo integral, porque ela mostra os 4 primeiros capítulos para vários editores e 6 deles competem pelo direito do livro. O seu primeiro livro, ainda estamos no fato 9, o seu primeiro livro, então, foi Em Busca de um Abrigo, como ficou conhecido aqui no Brasil, mas o nome original é alguma coisa como Shattering Ray. Fato número 10. Então, em 2003, um ano após sua primeira publicação, ela publica o livro como ficou conhecido aqui no Brasil, A Casa das Marés, né? Então, o nome, a capinha, tanto em inglês, tanto em português, vai estar aparecendo para vocês. Em 2004, ela lança The Peacock. Eu não sei como pronuncia, mas esse livro ele não foi traduzido para o Brasil e eu achei algumas resenhas desse livro em inglês e assim, me parece um romance interessante, mas ele não foi trazido para o Brasil. Esse nome Peacock Emporium, não sei como pronuncia, é o nome da loja de café da nossa protagonista. E essa loja de café, ela é um estilo diferentona, assim. Ela é um tipo de loja de café com várias curiosidades para as pessoas que são desajustadas, ou seja, as pessoas que não se veem dentro daquela sociedade, adoram e frequentam este café. Eu achei que é bem interessante a premissa. E eu espero que algum dia ele seja publicado aqui no Brasil. Em 2005, então, ela publica o livro The Ship of Brides, que é o navio das noivas. Então as capinhas vão estar passando aí pra vocês. Gente, eu não tenho como falar sobre todos os livros detalhadamente, sobre cada um deles, porque, né, vai ficar um vídeo gigante já. Em 2007, então, surge o Silver Bay, que bom, a primeira tradução desse livro ficou como Baía do Desejo, mas a segunda tradução ficou como Baía da Esperança, que é como a gente conhece aqui no Brasil. O Som do Amor vem logo em 2008, né? No original é o Night Music. Em 2009 ela lança o The Rose Dancer, que é o Nada Mais a Perder, como ficou traduzido aqui no Brasil. E A Última Carta do Amor, né? A Última Carta de Amor vem em 2010. Esse eu tenho, li e amo, tá? Super recomendo esse livro aqui, ó. Eu amo, gente, maravilhoso. 2 anos depois vem o tão aclamado Before You, né? Que é o Como Eu Era Antes de Você. Que tá aqui, eu tenho também, obviamente, meu amorzinho da vida inteira. E aí vem o nosso fato número 11, porque o Before You, né? Que foi o livro de 2012 da autora, ele não foi aceito pela editora da autora, que é este nomezinho que vai estar passando aqui pra vocês, tá? E aí o que acontece? Ela, como a editora da autora não aceitou o livro, ela vendeu para a Penguin, ou Penguin, não sei, tá aqui o nome também pra vocês. E aí eles compraram os direitos desse livro, né, publicaram e simplesmente vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo. Além disso, ele se tornou o primeiro livro em mais de 9 países. Então, bem feita, editora que não quis o livro. Se lascou, o livro é muito bom. Fato número 12. O livro que foi rejeitado, então, né, é anunciado para a adaptação. Isso foi em 2013. Já tínhamos alguns ajustes aí para que a história virasse filme. E 3 anos depois, o filme, de fato, é lançado e ganha na bilheteria, porque, meu Deus, explodiu, não é mesmo? Então, fato número 13. A autora lançou 3 livros em 2012. Isso mesmo, né? Só pra quem pode. Bom, os 3 livros lançados em 2012 foram Before You, né, que eu já falei, Paris para um e Outros Contos, que é esse aqui, que eu também tenho, porque eu estou para ler esse ano, na verdade. Paris para um. E também lançou The Girl You're Left Behind, que é esse aqui, ó. A Garota que Você Deixou para Trás. Esse livro é sensacional. E além disso, né, em 2014 temos então um mais um, que é o The Unplugged On, né?
que foi lançado também, eu ainda não li, não tenho, infelizmente. Depois de Você foi a continuação, como eu era antes de você, então temos aqui After You, que foi lançado logo em 2014 também. 3 anos depois, né, a autora ficou aí, se deu umas fériasinhas, ela lança então a continuação dessa trilogia, como eu era antes de você, então vem o Ainda Sou Eu, que eu ainda não tenho também, tá? Eu ainda não li nem o Ainda Sou Eu, nem o Depois de Você, porque eu me recuso. Fato número 14. Em 2019, então, a autora lança o The Giver of Stars, que é Um Caminho para a Liberdade, como a gente conhece aqui no Brasil, que eu estou louca para ler, tá? Já li várias resenhas positivas sobre o livro. Fato número 15. Esse fato é muito interessante, porque eu adoro, gente, quando eu vejo algum autor que fala sobre o que inspira ele a escrever, eu já super vou lá e procuro o que foi, né? Porque a gente gosta dessas coisas. E aí eu procurei, né, o livro que inspirou a vida da autora. Foi o livro que fez com que ela percebesse que ela poderia alcançar algo além do que ela previa no momento. Então ela cita o livro National Velvet, que é uma história de corrida de uma garotinha com um cavalo. Ai, eu achei tão sensacional. Eu já assisti alguns filmes nesse estilo, mas eu não assisti esse, que foi adaptado também. Esse livro é muito antigo, mas ele foi adaptado para os cinemas. E é muito interessante porque ela é uma garotinha e, ao que parece, não é permitido que garotas competem no National, que é o tipo, no Grand National, que é um tipo de competição, né, de corridas de cavalo. E essa garotinha, ela vai competir. Mas será que uma garota pode ganhar a competição? Achei muito interessante que a autora tenha se inspirado, ainda quando criança, nesse livro, né? E aí eu trouxe também como curiosidade. Fato 16. Outro livro que a autora fala que serviu como inspiração para si é um livro que ele lhe tornou uma escritora melhor. Então é um livro que lhe fez focar mais na sua escrita, nos seus personagens e tudo mais. O nome do livro, eu não sei, gente, vai estar o nomezinho aqui escrito para vocês que é melhor, tá? Mas numa tradução bem livre aí, não sei como que ficou de fato traduzido, porque eu acho que não foi traduzido para o Brasil, mas uma tradução livre seria Nos Bastidores do Museu, alguma coisa assim. E o livro vai narrar a vida de 6 gerações de mulheres. Então, é um livro que trata bastante sobre família, fala muito sobre a guerra, fala sobre superação. E o livro ele é narrado em flashbacks, assim, sabe? Flashbacks, assim. E, assim, eu achei interessante, né? Porque são 6 mulheres. Então, isso foi um livro, né, que fez com que a autora se inspirasse nos seus personagens e que melhorasse a sua própria história. Suas histórias, né? Porque não foi uma só. Fato 17. É claro, evidentemente, que a Jojo Moyes cita Jane Austen como sua autora que ela admira muito. Então, não foi citada como autora favorita, mas é uma autora que ela admira muito por escrever sobre amor de forma realista. Não daquela forma melosa, não de como a gente imagina que seja utopicamente, mas como de fato acontece. Então, ela cita a Jane Austen nesse sentido. Fato 18. Em entrevista exclusiva à Veja, a autora contou algumas coisas. Ela contou que a trama de Como Eu Era Antes de Você nasceu através de 2 situações. A primeira situação é que ela tinha 2 pessoas na família na época que precisavam de cuidados extremos por 24 horas. Então foi uma das situações que motivou a autora a escrever sobre isso. Elas eram, essas 2 pessoas da família dela eram vítimas de doenças degenerativas. E a segunda situação é que ela estava dirigindo quando ouviu na rádio a história de um ex-atleta que ficou tetraplégico. Ele convenceu a família de lhe levar a um centro de suicídio. E aí ela começou a pensar o que levaria alguém a aceitar levar o próprio filho a um centro de suicídio, mas ao mesmo tempo ela começou a se colocar no lugar dele e ver pela perspectiva dele como a vida dele era de fato. Fato 19, estamos quase no fim. Temos aqui livros que ela espera que sejam adaptados para o cinema. Então, Before You foi adaptado para o cinema, todo mundo já sabe. Mas filmes que ela espera que sejam adaptados: Paris para um, que já tem o roteiro pronto desde 2017. Além disso, A Última Carta do Amor, além de ter roteiro pronto, já temos
Já temos o elenco divulgado, então temos nomes como Shailene Woodley, de A Culpa das Estrelas, e Felicity Jones, de Star Wars, como protagonistas aí desse filme. Além disso, o livro 1+1 também tem roteiro pronto, mas ainda não encontrei nenhuma notícia sobre, da mesma forma que eu não encontrei sobre Paris para um. E por último, temos então a Universal Pictures, que adquiriu os direitos de Giver of Stars, que é Um Caminho para a Liberdade. Então sim, corre para ler esse livro também, inclusive, porque vai virar filme. Bom, fato número 20 e último fato deste vídeo gigante, temos então que a autora mora em uma fazenda. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas ela mora numa fazenda em Great Sempford. Ela mora com o marido, né, claramente, com seus 3 filhos. Ele também é jornalista, Charles Arthur. Além disso, um fato interessante é que ela adora montar o Brian, que é o seu cavalo. Eu achei super interessante porque eu amo esse nome, né? E também porque ela, de fato, tem um cavalo. Eu acho que o livro sobre corridas de cavalo realmente inspirou muito ela. Além disso, ela adora cuidar dos inúmeros animais que tem na fazenda da família. E então, essas foram as curiosidades que eu trouxe sobre Jojo Moyes. Eu achei várias outras curiosidades interessantes, mas né, não dava pra contar todas em um vídeo só. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado pelos livros que a autora publicou. São muitos livros, então tem muita coisa que pode interessar a todo mundo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha aí, porque foram inúmeras pesquisas em sites ingleses, inclusive. E é isso aí. Até a próxima, então. Tchau, tchau.